Olá, sétimo ano. Espero que estejam todos bem, em casa, se cuidando. Vamos para uma nova semana de aula, agora com um assunto novo, mas muito simples. Acompanhem comigo que eu acredito que vocês vão conseguir compreender. Vamos lá? O título do nosso conteúdo é Interpretação de Texto e Bullying. Aqui eu vou explicar para vocês algumas técnicas de interpretação de texto para facilitar vocês e nós vamos exemplificar algumas situações de bullying que vocês estão acostumados a conviver, né, no ambiente escolar ou qualquer ambiente que vocês estejam frequentando, né, infelizmente. Mas vamos lá. Transforme o tema proposto em uma pergunta, ou seja, o título do texto, o tema do texto, você deve transformar numa pergunta. Sobre o que se trata o texto? Uma pergunta interna que você deve fazer a você mesmo para conseguir interpretar as questões do texto, tá bom? Essa é a primeira dica. Segunda, se atente aos dados apresentados no texto, as fontes, os números de pesquisa, os dados que o texto apresenta que vão te auxiliar, te dar suporte para interpretar melhor a produção textual, tá bom? Terceira dica aqui, ó. Interprete por partes. Qual a intenção do autor? Qual o objetivo do texto? Ou seja, você deve interpretar o texto por partes, o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, para não causar confusão. Às vezes um único texto aborda várias temáticas diferentes, então analise a primeira temática, analise a segunda e assim por diante. Eu li também aqui algumas perguntas que facilitam a sua interpretação, ó. Qual é a intenção do autor? Ou seja, o que o autor quis dizer? O que ele quis explicar? O que ele quis trazer para o seu leitor? Tente se colocar do outro lado também. Qual é o objetivo dele? É um alerta? É uma pesquisa? Se for uma notícia, informar algo? Entendem? Aqui, mais uma dica. Destaque as palavras principais. Nós estamos acostumados a fazer muito isso em sala de aula. Eu sempre peço para vocês pegarem o marcador de texto, para grifar as partes principais. Isso te auxilia. Quando você for responder alguma questão, você volta lá, já está grifado. A resposta já está ali. É só você transformar com as suas próprias palavras. Aqui algo também muito importante. Às vezes o texto vem com algumas palavras que a gente não está acostumado, não são do nosso vocabulário diário. Então é importante utilizar o dicionário como apoio, tá ok? Para poder auxiliar vocês a identificar melhor. Às vezes não consegue distinguir determinadas informações por causa de uma palavra que não conseguiu identificar o significado, tá bom? Aqui, ó. Fique atento também à pontuação e elementos gramaticais. De vezes uma vírgula muda o sentido. Analise as preposições, as conjunções que ajudam a ligar um parágrafo ao outro, a costurar o texto. Deixa ele claro. Lembra que eu falei para vocês, né, que os elementos de coerência e de coesão, né, os sinônimos, né, os pronomes que a gente substitui, isso tudo facilita a nossa compreensão sobre o texto, ok? Agora nós vamos para a segunda parte para eu explicar para vocês o bullying. Continuando aqui, eu separei para vocês algumas coisas relacionadas ao bullying. Vamos lá? Ó, palavra de origem inglesa que significa ato de intimidar, tentar ameaçar ou assustar alguém. Mais fraco, ou seja, olha o significado pesado que tem essa palavra, essa prática. Significa intimidar, significa tentar ameaçar ou assustar alguém mais vulnerável, mais fraco que o outro. Entendem? É algo realmente a se pensar na ação que a gente está cometendo, aquilo que a gente não gosta de receber, né? Exatamente, a gente não tem que repetir e fazer com o outro, tá? Aqui, algumas causas do bullying. Causa depressão ou isolamento, ou seja, a pessoa pelo isolamento pode vir a desenvolver um quadro depressivo. Ansiedade, a pessoa pode desenvolver um caso de ansiedade. A ansiedade traz vários malefícios para o corpo, para a mente.
A pessoa passa mal até fisicamente por conta da ansiedade, ou seja, o psicológico está totalmente ligado à nossa saúde. E em alguns casos, o bullying pode causar até o suicídio ou o assassinato, que a gente não vê de reportagens por aí de assassinatos que o motivo principal foi porque o aluno ou a pessoa sofria bullying e vai se vingar, né, por sofrer essa opressão, esses apelidos, essas brincadeirinhas, né, bem desagradáveis por sinal. Aqui, como eu acabei de falar anteriormente, vem disfarçado de brincadeiras, ou seja, a pessoa, tô te zoando, tô brincando com você, mas não sabe como é que o outro está recebendo isso. Então seria o caso de nós pensarmos mesmo como a gente está atingindo o próximo, né? Ou como a gente está lidando com aquilo que a gente está recebendo, não é mesmo? Pode ser virtual, ou seja, ainda mais nesses tempos de pandemia, né? O bullying ele pode ser virtual, um apelido, um vídeo compartilhado, um meme, né? A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente anda veiculando, né, nas mídias sociais aí. E o mais importante para ficar para nossa reflexão mesmo, diga não ao bullying, ou seja, não é essa prática que machuca, que fere o outro e que pode causar graves consequências, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo. Eu vou deixar aqui para vocês, tá? O primeiro e o segundo Wi-Fi para ser realizado por vocês e a gente vai corrigir no próximo vídeo. Esse conteúdo começa a partir da página 47 e o nosso exercício, o primeiro Wi-Fi, é a partir da página 50, o segundo termina na questão 15, na página 52. Mais pra frente, iremos realizar também um trabalho sobre o bullying. Então é muito importante a revisão dessa aula, a revisão desses conteúdos, tá? Vocês estarem lendo textos relacionados a isso. Qualquer dúvida, não se esqueçam, estou lá presente no nosso grupo do WhatsApp. Até a próxima aula.